Olá, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que você esteja bem no corpo, na alma e no espírito. Então, dando continuidade naquele vídeo, eu gravei um vídeo, deve ter um mês mais ou menos, e eu estava falando como ter, né? Como manter, como conseguir manter um casamento duradouro, abençoado por muitos anos. E naquele vídeo, eu comentei sobre um jantar que eu fui com meu esposo. E, e lá uma mulher me abordou falando para me contar qual era o segredo, né? De manter muitos anos assim, casado e abençoado. Como foi tudo muito rápido, não deu tempo de falar para ela realmente qual foi o segredo. E eu dei só uma pinceladinha lá, talvez para você entender melhor esse vídeo aqui, você volta lá no anterior. E na quinta-feira eu gravei um outro pequenininho, né? Que Deus me impulsionou para me poder falar um pouquinho sobre o perdão no matrimônio. Antes de entrar nessa palavra aqui, eu quero me identificar. Muita gente me conhece, mas está entrando muita gente nova e que não me conhece ainda. Eu sou a missionária Joelma Rosane, eu tenho 46 anos e já tenho um matrimônio que já vai para 30 anos. Então eu tenho assim um pouco de experiência ao longo desses anos. Eu me casei muito jovem, me casei com 17 anos. Com 18 a minha primeira filha já estava nascendo. Então, foi muitas coisas que eu passei, né, durante esses anos. Foi difícil para mim, foi difícil também para o meu esposo, porque ele também era muito imaturo ainda, muito inexperiente. E naquela época, a gente não tinha como hoje esses vídeos para nos instruir, esses vídeos que nos ensina todos os dias, que são psicólogos, são pessoas que estudou para isso. A verdade é que o matrimônio é um desafio, né? Quando a gente compra qualquer tipo de eletro para nossa casa, vamos supor que uma televisão, que seja uma geladeira, vem um manual. Como ligar, como limpar, como fazer para manter muitos anos, né, funcionando bem. Então, vem com aquele manual de instrução. Se eu quero me formar para ser advogado ou para ser doutor, eu vou formar, são muitos anos de formação, eu me capacito para aquilo. Agora, para casar, não tem. Hoje em dia até tem alguns cursos, mas raramente as pessoas fazem. Então você casa, como foi a nossa situação, casa muito jovem, não tem experiência, não sabe como fazer e também não busca ajuda. E vai cada dia mais, sabe, lutando com a mentalidade que você tem, com o que você acha que você está agindo certo. E muitas das vezes a gente está agindo muito errado. E aquilo que eu não contei para aquela moça naquele dia que ela me perguntou, qual que era o segredo de manter muitos anos assim, bem e tal, eu não contei, mas é o perdão. É o perdão. Perdoar não é nada fácil. Perdoar é difícil. Perdoar, na verdade, não é nem um sentimento, é uma decisão. Você decide perdoar. Então, o que eu estava te contando naquele outro vídeo lá, da dificuldade de você perdoar uma traição no casamento, né? Comigo aconteceu mais ou menos assim. Me casei muito jovem, tive a minha primeira filha e engravidei do segundo muito rápido, né? Com a inexperiência daquela época e tudo, eu me engravidei muito rápido. E coincidiu de naquela época também o meu esposo me traiu com uma pessoa que era vizinha. Eu não vou mencionar o nome de ninguém aqui, até porque esse vídeo aqui não é para rebaixar ninguém e nem para exaltar ninguém. É simplesmente para te mostrar que quando você age diante das bases bíblicas e dos mandamentos e com o coração, dá certo. Para mim deu certo. Eu posso te testemunhar isso. Eu testei. Você sabe o que é testar? Testar é dar testada mesmo. Eu testei e deu certo. Eu perdoei. Aconteceu mais ou menos assim. Eu grávida do meu segundo filho e o Djalma, né, já tinha engravidado uma mulher que foi um deslize na vida dele, digamos assim. Isso é o que ele me conta, né? Porque nós dois não estivemos separados naquela época. Mas é um tema tão doído de falar, tão doído que às vezes para não machucar as pessoas, eu até mudo, sabe, assim, um pouco o contexto para não machucar certas pessoas. Já aconteceu mesmo de a gente ir em certos lugares
e o povo falar assim, uai, mas o Djalma tem uma filha que é da idade do seu filho caçula, e eu falo assim, nós dois tivemos separado uma época. Só que a verdade nós não estávamos separados, realmente foi uma traição, mas eu resolvi perdoar ele de coração. Eu grávida do meu filho, e a mulher também grávida, né, dessa menina, que é a Ana Tatiele, e eu não sabia, como sempre, né, eu fui a última a saber, geralmente é assim que acontece, aquele que teria que saber sempre é o último. E quem me contou não foi ninguém da família, quem me contou foi uma vizinha que não aguentava mais ver aquela situação, ou seja, todo mundo sabia, quase todos, não vou dizer todos, mas quase todos da família já sabia daquele acontecido, mas as pessoas não me contavam para me poupar. E um dia eu fui chegando, né, na minha casa com a barrigona grande. Aí a minha vizinha que morava assim de frente me chamou. Falou, vem aqui vizinha, vem aqui que eu quero conversar com você. Eu entrei lá, ela tinha feito um bolo, então ela me ofereceu aquele bolo. Ela falou assim, olha, eu gosto tanto de você, eu fico te reparando. Eu vejo tanto que você é uma mãe dedicada. E eu com a Julie no braço, pequenininha, creio com um aninho mais ou menos, e o Johnny no bucho. E ela falou assim, mas eu não aguento mais ver a sua inocência. Aí eu fiquei assim, né? Eu pensei, meu Deus, será o que é? Ela, eu não aguento mais ver a sua inocência. Eu vou ter que te contar. Sabe aquela mulher, fulana de tal? Eu falei, sei. Você viu que ela tá grávida? Eu falei, vi. Pois ela está grávida do seu marido. Na hora, foi tão engraçado, eu até agora eu ri da situação, porque é uma coisa que eu já perdoei, não me dói mais nem um pouquinho. Então eu ri, não acreditei, eu fiquei como que incrédula, sabe? Aí ela falou, ela tá grávida do seu marido. Eu falei, será que é verdade? Ela, não, é verdade, eu sou amiga dela, é verdade, ela tá grávida do seu marido. Aí, bom, cheguei em casa, né, toda assim sem graça, o Djalma estava trabalhando, quando ele chegou, falei, meu bem, a minha vizinha ali, fulana de tal, me chamou lá pra conversar comigo e falou que a outra está grávida de você. Ele, não, que isso, como pode ser e tal. Realmente ele não acreditava, ele não pensou que era, ele não estava mentindo pra mim. Ele tinha sentido um deslize e ficado com aquela mulher, mas então ele pensava que como a mulher poderia, né, ter ficado grávida com uma só vez. E o tempo passou, a gente mudou daquele setor, nós fomos para outro setor, e eu só fui ver a criança que era e é uma linda criança, eu só fui ver ela depois de 2 anos para 3 anos, não me lembro muito bem. E creio que o Djalma também, eu não sei se ele viu ela nesse intervalo, até porque a mãe da criança não ficava atormentando a gente, porque tem mulher que engravida de homem casado e fica, né, atormentando, fica no pé, ela não. Ela ficava no canto dela pra lá, e se ela fazia isso também, eu não sabia, aquele tempo a gente não tinha celular, não tinha nada disso, né, então era mais difícil. Eu sei que, eu vou resumir a história, porque é uma história muito longa, é o resumo do resumo mesmo. Um dia eu cheguei na casa da minha sogra e lá estava aquela linda menina brincando, e era a bendita filha do meu esposo. Aí ficou todo mundo sem graça. Quando eu cheguei, parece que, sabe, quando você chega num lugar assim, que você não poderia estar ali, ficou assim todo mundo tenso e eu não entendi nada, porque eu não conhecia a menina. Aquilo passou, eu até pensei que até era mentira mesmo, que não tinha sido verdade. Aí eu fiquei olhando para aquela menina e pensei, o rosto dessa menina é muito familiar, muito familiar. E uma menina muito alegrinha veio em mim, eu peguei ela, coloquei no colo, aí a minha sogra chegou e me contou. Falou, essa menina é filha do Djalma. Sabe qual que foi a minha reação? De verdade, eu agradeço tanto a Deus, tanto ao Criador, que eu tenho um coração tão bom, eu tenho um coração tão cheio de amor, que naquele momento eu não senti nem um pingo de rejeição por aquela criança. Quantas pessoas já falaram pra mim assim, mas você é boa demais, se fosse eu... Nossa, eu não ia deixar essa criança brincar com meus meninos nunca. Nossa, eu ia ter ela pra lá, eu não ia deixar nunca ela aproximar. Eu falei, mas o que essa criança tem culpa? Essa criança não tem culpa do acontecido. Quem tem culpa é os adultos. Então eu decidi perdoar o meu marido. Por quê? Imagina, eu já tinha vindo de um lar que os meus pais se separaram. Foi muito doído. Onde o meu pai foi embora de casa,
né? Porque ele já não dava mais certo com a minha mãe, foi muitos anos, eles viveram 24 anos de casamento. Era muita discussão, muita briga, né? Também não é um tema que eu vou aprofundar, porque não é a meta desse vídeo, mas é te falar o que eu sentia. Eu já tinha vindo de um lar de pai separado, e eu sofri muito, mas demais quando meu pai foi embora. Eu sofria tanto que eu chorava, porque meu pai para mim era e é o meu rei. Mas o meu pai era aquela figura de homem, de caráter, sabe? De pessoa fiel, de amor. Meu pai foi aquele homem maravilhoso, que eu não sei o que é um tapa do meu pai, assim, ó. Porque geralmente pais corrigem filho, pai grita com filho, pai castiga filho, é normal. Vou tomar uma aguinha aqui. Mas o meu pai foi um pai que nunca me deu nem um tapa, ainda que eu sei que eu mereci, porque né, não tem ninguém tão bom assim. A minha mãe era aquela que, boa demais, mas que colocava limite e regra. Era aquela que nos castigava, era aquela que se precisasse, ela pega um cinto, uma chinela, ou uma vara e dava. Mas o meu pai não, então eu sofri muito do meu pai ter ido embora. Eu acompanhei de perto o sofrimento da minha mãe. A minha mãe na época quase se tornou um alcoólatra, porque eu até hoje eu entendo o que aconteceu, né? O meu pai separou dela e foi morar e casou com a Valdete, né? Que esse vídeo que eu sei que vai chegar a todo mundo. E bem mais jovem, então eu até entendo a dor da minha mãe daquela época, mas também o meu pai já vivia, sabe? Ele já não tinha um bom relacionamento mais. E eu não queria isso para minha vida. Eu desde muito jovem, eu não projetei no meu pensamento, eu vou ser uma médica, eu vou ser uma advogada, eu vou ser uma empresária. Eu não projetei isso, porque não estava na minha mente. Eu projetei assim, eu vou ter um lar, eu vou ter 2 filhos. Isso foi o que eu projetei, foi o que eu sonhei para mim. Eu vou casar, eu vou ter um marido, eu vou ter uma casa. Foi isso que eu pensava. Então, quando tudo isso aconteceu, foi uma junção de pensamentos. Eu pensava, eu não posso deixar o meu marido. Eu não vou deixar ele por causa disso. Então, para mim, o perdão valeu muito a pena. Porque hoje eu vivo uma vida de bênção. Naquela época eu não tinha tanta sabedoria, mas eu tinha algo dentro de mim que eu sempre orei muito. Eu sempre falei muito com Deus, porque nós somos limitados, nós só vemos o hoje, mas Deus não. Para Deus não existe tempo, passado, presente e futuro. Para Deus tudo é presente. Deus vê como um todo, então por isso que nós temos que orar. Por isso, mulheres, você ore pelo seu esposo, ore pela sua família. O diabo veio para roubar, matar e destruir, principalmente os casamentos, principalmente os matrimônios, porque quando ele abala a estrutura de uma casa, de um prédio, as paredes vai cair, vai dar problema. E a estrutura é o matrimônio, é o casamento, é o pai e a mãe. Com isso ele abala os filhos, ele abala até os que estão em redor. Vigie, não deixe que o diabo venha roubar o seu lar. Mas aconteceu uma traição. Aconteceu, mas se você vê que vale a pena, perdoe. Perdoar é a melhor opção. Então, o que eu comecei a contar naquele vídeo lá que eu não terminei, qual que era o segredo? Depois de passar por tudo isso, aconteceu ainda muitas outras coisas. Só que um dia, eu escutei o testemunho de uma senhora que já estava completando 50 anos de matrimônio, boda de ouro. Eu completei boda de prata, até eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha aquela foto ali, que linda. Foi na minha boda de prata, completando 25 anos de matrimônio. 25, então, o dia que eu escutei o testemunho daquela senhora, ela tinha o dobro de mim, porque ela já completou 50 anos. E ela testemunhou uma coisa muito linda. Prepararam uma festa. E na hora do discurso, chamou o esposo dela para contar qual era o segredo de viver tantos anos. E ela falou assim, sabe qual que é o segredo? É que quando nós nos casamos, eu escolhi 10 dos defeitos dele para que todas as vezes que ele cometesse um desses, eu o perdoasse.
E naquele momento, então, ali tinha uma jovenzinha que tinha 2 anos de casada só. A jovenzinha ficou olhando para aquela senhora e pensou, eu com 2 anos só, pensando em separar, já pensando em largar do meu marido, porque tá difícil demais. E essa senhora já com 50 anos, deixa eu baixar a câmera aqui um pouquinho. Então ela olhou para aquela senhora e falou assim, conta aí para nós qual que é o segredo de viver 50 anos de casada. E aquela senhora falou isso. Falou, o segredo é esse, que eu anotei, eu escolhi 10 dos defeitos dele, para que todas as vezes que ele cometesse, eu o perdoasse. A jovenzinha falou assim, então conta qual que é os 10. Ela falou assim, minha jovem, eu nunca preocupei em anotar nenhum, mas todas as vezes que ele me chateia, todas as vezes que ele me magoa, eu penso, pra sorte dele, esse é um dos 10. Eu peguei isso pra minha vida. A gente não é de ferro, a gente não é a Mulher Maravilha, a gente não é, né? Nós temos sentimento, mas todas as vezes eu decido a não dormir com raiva dele. Eu decido a não nutrir esse sentimento. Então, desde essa época, eu aprendi a não guardar mais no meu coração, a não ficar presa nisso. Porque quando você não perdoa, você constrói dentro do seu coração uma prisão. Você constrói nesse coração, nesse lugar que teria que ter somente amor, teria que ter somente paz, renúncia. Você decide a criar uma cadeia. E você prende essa pessoa lá dentro dessa cadeia. E isso te prejudica. Como eu comecei a falar naquele dia, para você perdoar, tem como que se fosse 3 níveis. Nível da ignorância, da imaturidade e do governo. Então, quando você está na ignorância, você não perdoa ninguém. Porque você pensa assim, não, eu vou perdoar não, ele não merece. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Ele vai pagar pelo erro dele. Então você aprisiona tudo o que acontece, você leva para aquela prisão. E não é só o seu cônjuge, não é só o seu parceiro. Você aprisiona sogra, você aprisiona cunhados, você aprisiona amigos seus, você aprisiona até algum dos seus filhos que te magoa. Isso é muito triste, é muito doído, sabe por quê? Porque quando você tem essa prisão dentro de você, essa cadeia, você tem que alimentar aquele bando de gente que tá lá. Você tem que carregar aquele peso dentro de você. Isso te atrapalha de avançar. Isso não é de Deus, porque a Bíblia diz que se você quer receber perdão de Deus, também você tem que perdoar. Se vós não perdoardes aquele com quem você come junto, com quem você almoça e tudo, também o seu Pai Celestial não perdoará a vós. É muito melhor perdoar. Aí quando você pensa, você vai evoluindo, quando você já está no nível da imaturidade, você é imaturo, mas pelo menos você está lutando, você começa a pensar assim, ah não, esse aqui eu vou tirar lá da cadeia. Esse aqui eu já vou dar carta de alforria, mas aquele outro não. Aquele lá não sai de lá de jeito nenhum. Aquele vai continuar preso lá. Isso é muito ruim, é muito triste. Você tem que chegar ao nível do governo. Porque quando você já está governando, você abre a sua mente e fala, não, eu não, possibilidade zero de ter cadeia aqui. Vou libertar esse povo tudo, porque eu não quero levar peso dentro de mim. Aí você tem que contratar um guindaste e passa lá e destrói aquela cadeia e começa a libertar aquele povo. Quando você vai libertando todos esses sentimentos tristes que está aqui dentro de você, esses que te atrapalham você a avançar, a alcançar até mesmo de Deus, você começa a receber algo extraordinário da parte de Deus. Você fica leve, você fica livre. Na verdade, você pensa que o perdão é para benefício do outro, mas não é. O que é o perdão? Perdoar é abrir mão do seu direito. Eu gosto de pedir perdão. Quando você vai pedir perdão, sona como que, eu vou pedir perdão, o outro vai achar que eu tô assumindo a culpa. E é daí? Isso é problema dele.
E quantas pessoas você aprisiona dentro de você que a pessoa nem sabe? Porque isso é só seu, é algo da sua cabeça, foi você que aprisionou. Talvez a pessoa vem na sua casa, te visita e você tem ele engasgado aqui, ó, engasgado na sua garganta. Quando ele sai, você amarga. Você tem que alimentar aquele que está preso todos os dias. A gente leva ele pro café da manhã, a gente leva ele pro almoço, você leva ele pro jantar. Todos os vídeos que você escuta e tudo, você alimenta aquilo, porque você lembra dele. Quando você libera ele, que você perdoa, por isso que eu falo que o perdão não é para o benefício do outro, mas é para benefício próprio. Quando você chega no nível de governo, que governo é esse? Governo quer dizer poder. Quando você chega a esse nível, você não tem mais ninguém engasgado, ele não entra aqui. Porque quando você ouve uma situação, você já começa a pensar, não, isso não vai entrar dentro de mim. Você já se resolve aqui, você já ressignifica. Não é o que fizeram com você, é o que você faz com o que fizeram com você. Eu resolvi pegar aquelas pedras. Gente, foi tantas palavras que eu ouvia, que eu não tinha sangue, que o meu sangue era sangue de barata, que eu era uma boba, que eu era uma burra, que eu era não sei o quê. Ah, foi muita coisa que eu escutei. Mas olha, hoje eu posso te dizer que mesmo sem saber muita coisa, eu fui a mulher sábia. Eu edifiquei a minha casa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa e que a tola destrói com as suas próprias mãos. Eu não queria um lar desfeito e triste assim como era o lar da minha mãe. Eu não queria para minha vida. Eu resolvi perdoar e eu te falo, funciona. Funciona. Você pode me perguntar assim, ah, então eu tenho que perdoar? Não sei. Cada caso é um caso. Para mim funcionou. Para mim valeu a pena. Foi maravilhoso. Você pode me perguntar assim, mas Joelma, me explica aí, como que é chegar no nível de governo? Te explico. Chama benevolência. Se chama misericórdia. Se chama empatia. É se colocar no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu tento entender o que ele passou para ter aquela atitude. Quando eu tenho empatia, eu começo a perceber por que aquela pessoa teve aquela atitude. Olha, eu poderia ter aprisionado nessa cadeia aqui meu esposo, minha sogra, minhas cunhadas, talvez até pessoa da minha família. Por quê? Porque eles sabiam daquela traição, eles sabiam do nascimento daquela criança. Eu poderia ter aprisionado aqui dentro até mesmo aquela criança. Eu poderia ter aprisionado aqui a mãe daquela criança. E eu ia levar um peso, uma amargura, uma tristeza dentro desse coração. Mas eu resolvi, mesmo sendo imatura, eu sei que foi Deus, foi o Espírito Santo que não me deixou cair nessa cadeia. Não me deixou. Você sabe qual que é o impressionante disso tudo? É que quando você destrói essa cadeia de dentro de você, você percebe que lá dentro só tinha um. E esse um era você mesmo. Você pensa que aprisiona a pessoa aí dentro. Ele está engasgado aqui. Mas quando você chega no nível de governo, que passa aquele guindaste lá e destrói tudo, você pensa, mas peraí, afinal quem estava preso lá dentro era eu. Estava todo mundo aí vivendo as suas vidas. Quem estava preso nesse sentimento era eu. Dentro desse coração só pode levar amor. Porque não combina amor e ódio ao mesmo tempo. Quem não perdoa leva dentro dele um sentimento que chama vingança. Quem não perdoa quer que o outro dá mal para ele rir e falar assim, tá vendo? Agora todo mundo vai ver quem é que estava errado. Mas se você perdoa, você tem amor, você não quer que o outro pague por isso. Se ele tiver que pagar um dia, vai ser entre ele e Deus. A vingança pertence a Deus e não a você e nem a mim. Se alguém tem que pagar alguma coisa um dia, é para Deus, tá bom? Hoje, fala pro Senhor, Senhor, eu quero passar esse guindaste aqui dentro, quero quebrar essa cadeia, eu quero libertar as pessoas que estão aqui
E depois que você vai libertar, depois que tudo isso acontecer, você vai perceber que quem está presa lá é você. Porque você não avança. Gente pesado não voa. Você leva tanto sentimento negativo. Esse coração aí foi feito para levar amor, para levar paz, para levar misericórdia. O segredo se chama benevolência. Seja misericordioso. Você nunca sabe quando é que você vai precisar. Imagina se você não perdoa. Nós também precisamos de perdão. Também não é só perdoar, não, é pedir perdão, porque a gente também magoa as pessoas. Toda história tem dois lados da moeda. Sabe, com certeza eu também falhei em algum momento na minha vida, porque eu também era muito imatura. Casei muito jovem. Mas resolver perdoar aquela situação foi o mais lindo da história. Aquela menina veio crescendo, veio frequentando a minha casa, veio desfrutando da vida dos irmãos dela. Quantos passeios nós fizemos juntos, ela já chegou a morar na minha casa. Hoje ela vai completar 28 anos, tá aqui na Espanha também. Quando a gente se vê, eu abraço, ela me beija, me chama de tia. Imagina que culpa tinha essa criança quando tudo isso aconteceu. Eu te garanto, funciona, o perdão funciona. Aí você fala assim, ah tá, mas agora você é a tonta então, tudo eu vou perdoar? Não, é perdão versus disciplina. Tudo tem uma disciplina. A pessoa te magoou e tudo, se você quer ter ela ainda na sua vida, coloca uma disciplina. Tudo também tem regras. Aquele que te magoou, que você não quer ele mais perto de você, tá bom, perdoa e deixa ele ir. Não precisa dar disciplina para ele. Vamos colocar aqui como que você deu um cartão de crédito para uma pessoa. A pessoa foi lá, acabou com o crédito tudo, endividou aquele cartão e tal. Você vai lá, você vai perdoar ele. Mas o que você vai fazer? Você vai tomar o cartão de crédito e vai falar assim, eu te perdoo, mas eu não vou te dar o cartão de crédito mais. Agora você vai ter que conquistar. Foi exatamente isso que aconteceu. Né? Nós conversamos ali naquela situação, nós conversamos, choramos, hoje é outra coisa. Deus mudou assim 90% o meu marido. Sabe uma das coisas que eu errei antes que eu termine esse vídeo? Eu prometo que eu vou finalizar ele até 30 minutos, porque não dava para resumir. Esses vídeos meus não são reels, não são TikTok, realmente são vídeos que têm conteúdo. Então a gente precisa de um tempo mais para discorrer. Uma coisa que eu errei muito, que eu queria te dar esse testemunho para você não fazer isso. Eu fazia muito isso no início do casamento. Eu abria muito o leque da minha vida para todas as pessoas. Eu falava muito mal do meu marido para todo mundo. Por quê? Porque realmente ele agia mal na época. Então eu queria como que me vitimizar, evidenciando o defeito dele. E isso é muito ruim, isso é muito feio. É como se eu tivesse essa mão e ficasse falando mal dessa, porque nós somos uma só carne. Então não faça isso, não fala mal do seu marido. Pelo contrário, conversa com ele em casa, fora de casa, exalta ele perto das pessoas. É isso que eu falo, eu sempre elevo o Djalma, sempre, em todos os lugares que a gente chega. É para minha família, para os conhecidos, para todo mundo, eu elogio ele publicamente. Faça isso, vai dar certo. Ore pelo seu marido. Quantas vezes eu orei, quantas vezes ele chegava em casa, sentava no sofá e eu com tudo para fazer, janta para fazer, nós dois chegava junto e ele não me ajudava e tudo, e eu nunca bati pro confronto, sabe, pra afronta. A mulher tem que ter sabedoria. Eu sempre orei, eu sempre falei, Senhor, o Senhor sabe se a gente vai ter um futuro junto ou não. Quem vê o futuro é o Senhor. Talvez se eu não tivesse essa sabedoria de orar tanto assim, eu teria separado dele. Já teve casos de nós ir na frente do juiz com pedido de divórcio. E Deus é tão bom que na hora daquela assinatura, a juíza falou assim, tem quantos meses que vocês estão separados? A gente falou, tem 6 meses. Ela, não, mas vocês têm 2 crianças, dá mais um tempo, perdoa ele, reconcilia, dá mais uma chance para ele. O senhor quer voltar? E ele falou, sim, eu quero voltar. E ela, não, vocês têm 2 crianças, tenta por 4 meses. Se vocês realmente ver que não dá certo, vocês voltam aqui que a gente assina o casamento. Eu vejo que naquele dia foi Deus falando aquilo pra gente. Não foi outra coisa não, foi Deus usando aquela juíza para não assinar aquele divórcio. O casamento foi instituído por Deus. Mulher sábia,
edifica a sua casa. Não trabalhe em parceria com o diabo, não. O diabo prepara tanta coisa para destruir a sua casa. Não dá o seu marido de mão beijada para outra mulher, não. Sabe, tem tantos homens aí. Você que tá aí do outro lado, talvez se envolveu com um homem casado, não faça isso. Isso é muito triste, é muito feio, sabe? E você que tá aí, que ama o seu marido, perdoe, dê disciplina, mas perdoe ele, dá mais uma chance para ele, pelos seus filhos. Hoje eu tenho uma família tão abençoada, meus filhos cresceram tão felizes e eu estou extremamente grata ao meu Deus. Meu marido cada dia tá mais carinhoso comigo. Hoje é diferente, ele me vê, ele preocupa com os meus sentimentos, ele preocupa se eu estou bem, me liga várias vezes no dia, é totalmente diferente. Mas para mim viver isso aqui hoje, eu passei por um processo. Eu passei por uma longa jornada. Vale a pena a gente orar, vale a pena você pagar o preço pela sua família. É muito lindo quando a gente vê assim que tudo se transformou tanto, sabe? Se você curtiu essa palavra, talvez não serve para você, mas compartilha ela. Eu tenho um canal no YouTube, eu também tô postando os vídeos no Facebook. Compartilhe com alguém que você vê que vai ajudar ele em alguma coisa. Você pode colocar seu comentário. Eu não sou dona absoluta da verdade, nem sei todas as coisas. Estou aqui, estou aprendendo, cada dia aprendendo um pouquinho mais. Mas você pode comentar, eu respeito a sua opinião, claro que eu respeito, cada um tem um modo de ver, mas eu oro por você, eu oro pela sua família, que Deus venha te restaurar, que Deus venha cada dia mais acrescentar sabedoria para você. Eu tinha preparado aqui uma palavra, mas não deu nem tempo, o tempo passa muito rápido e não deu tempo. Eu falo para você uma coisa, eu vou finalizar com esse versículo. Que tá assim, tá no Salmo 126, você pode ler. Aquele que leva semente, andando e chorando, voltará sem dúvida trazendo seus molhos. Então aquela semente minha que foi semeada lá com tanta dor, com tristeza, com choro, hoje eu volto com toda a alegria, trazendo comigo os meus molhos. Deus é fiel, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você curtiu essa palavra, curte também o vídeo, tá bom? E compartilha. Eu te deixo agora porque já ficou um pouco extenso, tá bom? E vamos continuar. No próximo vamos elaborar um outro tema pra gente discutir, tá bom? Fique com a paz do Eterno.